Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo e esta aula é uma continuação do vídeo de IDEs e hoje eu vou ensinar para vocês como você pode instalar e criar um novo projeto utilizando a IDE Visual Studio. Então vamos lá? Vamos começar primeiramente por sua instalação e para isso você vai pesquisar Visual Studio no Google. Você pode colocar aqui o primeiro link ou você pode digitar visualstudio.microsoft.com, que vai dar na mesma. E bom, na página de downloads, nós podemos nos deparar aqui com três versões. Nós temos aqui a versão Comunidade, que é a Community, a Professional e a Enterprise. Aqui nós podemos ver a versão do Visual Studio. Na data que eu gravei este vídeo, a última versão é a 2022. Então você pode escolher entre essas três versões, porém a que vamos utilizar é a versão Comunidade, que também é disponível gratuitamente. Descendo aqui, nós temos também a versão para Mac e o Visual Studio Code. Vai ter um vídeo só do Visual Studio Code, então não é o foco neste momento, mas eu recomendo aqui que você clique em Download gratuito e baixe essa versão do Visual Studio 2022. Então, após baixado, você irá clicar duas vezes no programa, você vai clicar em Continuar, e ele vai baixar o instalador do Visual Studio. Então, essa parte é bem rápido, ele vai baixar um instalador para que você possa instalar o Visual Studio de fato. Terminando de instalar, ele vai abrir essa tela aqui, e você pode ver aqui que você não tem nada instalado. Então você pode vir aqui Available ou selecionar a opção que ele vai aparecer para você. Então nós temos aqui várias versões do Visual Studio, sendo a Community, a Enterprise e a Professional. Então eu vou instalar a Community, clico em Install. Ele vai fazer um carregamento rápido aqui. E aqui ele vai me pedir algumas opções para que eu escolha que eu quero que o meu Visual Studio tenha. Então neste caso eu quero desenvolvimento web, ASP.NET and Web Development, eu marco aqui. Como eu comentei com vocês, o Visual Studio não só C# é permitido, então você pode ver aqui que tem Python também. Se você desejar, você marca a opção aqui. Então você pode escolher Node também, você pode escolher Azure. Então as opções que eu recomendo além da web, você instalar .NET Desktop, para você criar aplicações em console também. Você pode escolher a versão mobile e o WP ou até desenvolvimento de jogos. Porém, as que eu recomendo são apenas essas duas. ASP.NET Web e o .NET Desktop. Caso você queira, por exemplo, instalar Python futuramente, basta você abrir esse instalador e marcar a opção novamente. Ele vai instalar só o que for necessário. Então, feito isso, você seleciona essas duas opções aqui. Aqui tem algumas opções a mais para caso você queira personalizar. Caso você queira instalar em português, você vem aqui em Language Packs e marca aqui português. E desmarca o inglês, no caso. Então eu quero instalar com essas duas linguagens. E aqui, por último, é o local de instalação do Visual Studio. Então, neste caso, tudo certo. Você pode ver aqui que ele vai ter um total de 10 GB requeridos, né? Então vou desmarcar português aqui. Não mudou muita coisa, 10 GB do mesmo jeito. Então vou clicar em Install. E após isso ele vai começar a sua instalação. Ela é um pouquinho demorada porque ela vai baixar e instalar os arquivos, mas no final eu vou mostrar para vocês como criar um projeto. Então neste caso vamos aguardar a instalação. Bom, após terminada a instalação, você pode abrir o Visual Studio e você será levado a essa tela aqui, onde você pode abrir um novo projeto ou até criar um novo projeto. Então, para o nosso exemplo de teste, nós vamos criar aqui Create New Project.
ele pede para selecionarmos um template, né? Se quisermos um console application, uma criação de uma API, um projeto MVC, enfim. Nós vamos selecionar aqui a primeira opção, console app, clicar em next, e aqui nós damos um nome para o nosso projeto. E aqui vai ficar a localização, então eu vou colocar aqui o caminho meu projeto Visual Studio, vou colocar o nome do projeto esse também, vou clicar em next, eu seleciono a versão do framework, no caso eu tenho a 3.1 e a 6.0, vou colocar a 6.0 e clicar em create. Então, após a criação do projeto, nós temos aqui a nossa IDE Visual Studio com o nosso projeto criado. Então, você pode clicar aqui do lado na Solution Explorer, ou você pode vir aqui em View e clicar em Solution Explorer. Então, a Solution Explorer você pode visualizar os arquivos do seu projeto, por exemplo. Você pode ver aqui também a opção de versionar o seu código através do Git. Então, o mesmo exemplo que eu fiz sem utilizar uma IDE, eu vou fazer aqui no Visual Studio. Então, eu vou vir aqui, vou clicar com o direito em meu projeto VS, vou colocar add, selecionar a opção Class. Vou chamar pessoa. E você pode ver aqui que ele já cria para mim toda a estrutura básica, né? E vou criar um método public void apresentar. Vou digitar console.writeLine. Você pode ver que ele já completa para mim, né? Eu digitei aqui parcialmente a palavra console. E ele diz aqui para mim apertar 2 vezes o tab para poder aceitar o autocomplete, né? Que é o writeLine, que é exatamente o que eu pretendo fazer. Então eu aperto 2 vezes o tab e vou colocar aqui apresentação. E ponto e vírgula no final. Então você pode ver que ao utilizar uma IDE, eu tenho essas facilidades. Por exemplo, para nome de classes aqui, a cor fica verde. Então para nome de métodos aqui, a cor fica branca. Para string, fica laranja. E para palavras reservadas, por exemplo, public, void, internal, class e namespace, ele fica azul. Então, só de bater o olho, eu já consigo diferenciar o que é o que em cada componente através do meu editor de texto aqui dentro do Visual Studio Code. Do Visual Studio. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, abrir aqui o program, né? Eu posso intercalar aqui de maneira fácil, né? E aqui eu posso colocar new pessoa, aperto Ctrl ponto para ele utilizar o meu namespace e coloco apresentar. Perfeito. E por sua vez, ao invés de eu digitar .NET Run, basta que eu clique aqui ou aperte F5, que ele vai automaticamente compilar e chamar aqui o console para mim, ó. Hello World e apresentação. Então, se eu quiser debugar também, né, eu posso clicar aqui do lado do botão, ó. E vai aparecer uma bolinha, eu posso clicar e executar de novo e ele vai parar o meu código aqui. Então eu posso debugar o meu código aqui conforme eu bem entender. Para parar, eu aperto o Shift F5 e aqui você pode ver no Solution Explorer que eu tenho 2 classes aqui que eu utilizei para trabalhar. Então, ou seja, fazendo a mesma coisa que eu fiz sem IDE, só que agora com uma IDE que é o Visual Studio, ficou muito mais fácil de eu trabalhar, porque esse software, essa IDE, ele tem tudo que eu preciso para poder desenvolver. Ou seja, ele tem uma Solution Explorer, tem o Git para que eu possa versionar o meu código,
Ele também tem um IntelliSense bem rico, né? Ou seja, você viu que eu digitei parcialmente a palavra console e ele já me sugeriu o WriteLine, ou seja, ele já sugeriu o que eu pretendia fazer e eu aceitei a sugestão e ele autocompletou para mim sem eu ter que precisar digitar. Fora também o esquema de formatação de cores que facilitam a visualização também e as ferramentas de depuração. Então, ou seja, através de uma IDE, eu tenho a funcionalidade completa de uma ferramenta de software para que facilite também a minha produtividade. Então, esse é o Visual Studio. Recomendo que vocês criem novos projetos, programem nele e vão fazendo os testes para vocês se familiarizarem com o Visual Studio. E chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenham gostado e visto como instalar o Visual Studio pelo instalador da própria Microsoft e também como configurar, né? Ou seja, você tem a opção de instalar, por exemplo, aplicações web, aplicações desktop, aplicações do Azure. Você pode selecionar o que você deseja instalar. Então, faça um teste, crie novos projetos no Visual Studio, vejam como ele se comporta, alterem o tema, experimentem os atalhos dele, porque ele também é uma ideia muito boa, a mais usada em comparação com o Visual Studio Code, que é o tema do nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até logo!